Fala galera, beleza? Aqui é o professor Fábio e hoje eu trago para você aqui um conteúdo fundamental na geometria analítica e base para muitos outros estudos, que é a distância entre dois pontos. Eu também convido você, caso você não tenha um conhecimento detalhado sobre plano cartesiano, dá uma olhada, tem uma aula sobre plano cartesiano, eu acho que eu vou deixar para você um link ou um card aqui para você dar uma conferida lá e posteriormente você vem aqui para as aulas para a gente entender um pouco mais sobre distância de dois pontos. Tudo tranquilo? Eu quero ilustrar para vocês aqui um exemplo de forma bem simples para você entender como a distância entre dois pontos vai ser trabalhada. Suponha que eu queira atravessar uma rua. Eu quero ir de um ponto A até um ponto B. A menor distância do ponto A até o ponto B sempre irá ser uma reta. Logo, se eu quero fazer a travessia de uma rua, eu irei em linha reta para encurtar a distância dessa minha caminhada. A distância entre dois pontos vai seguir praticamente esse critério. Para que você venha chegar de um ponto a outro, nós vamos buscar o menor percurso para você chegar a ele. Tudo tranquilo? Eu vou trazer alguns exemplos para ilustrar melhor o que vem a ser a distância entre dois pontos e como calcular os exercícios. Tudo tranquilo? Veja bem, eu tenho duas situações aqui. O exemplo 1, o exemplo 2, tudo relacionado à distância entre dois pontos. Tranquilo? Aqui eu tenho dois exemplos para ilustrar a situação no qual eu estava explicando. Eu tenho aqui meu eixo X, né? E também tenho o meu eixo Y. Nesse eixo X, horizontal, eu venho marcar esse valor 1 e esse valor 3. No meu eixo Y, eu vou marcar esse valor 2 sobre ele. Se eu traçar uma linha, né, uma reta perpendicular, se eu pontilhar a partir do valor 1, que seria meu ponto, minha coordenada no eixo X, vou pontilhar nesse sentido, verticalmente e horizontalmente sobre a minha reta Y, eu marco a partir desse ponto marcado, eu também traçar uma pontilhação de forma que vai ser paralelo ao meu eixo X. Nessa ligação, eu vou encontrar esse ponto aqui, ó. Eu vou encontrar esse ponto. Da mesma forma, se eu fazer isso com o valor 3, eu vim aqui trazer uma linha perpendicular, no caso seria paralela a Y, e da mesma forma trazer uma reta perpendicular a Y paralela a X, eu vou encontrar esse outro ponto aqui na ligação que foi feita. Para facilitar, eu vou chamar esse aqui de ponto A e vou chamar esse de ponto B. Nós sabemos no plano cartesiano que todo ponto que é marcado sobre o plano, ele tem duas coordenadas. A primeira coordenada é a coordenada x e a segunda coordenada a coordenada y. Logo, esse ponto A, ele tem uma coordenada x, no caso, valor 1, e uma coordenada y, que é o valor 2. No meu ponto B, segue o mesmo critério, né? Pois o ponto está marcado sobre o plano, eu tenho essa coordenada 3 para x e essa coordenada 2 para y. Caso você não conheça como marcar pontos do plano cartesiano, dá uma olhada na aula sobre plano cartesiano. Vou deixar um link aqui na descrição. Tranquilo. E, conhecendo esses valores, eu queira calcular a distância de A até B. Onde a minha distância de A até B vai ser isso aqui, ó. Minha distância entre A e B
vai ser esse segmento que foi gerado. Só que, para mim fazer esse cálculo dessa distância, eu não preciso dessa parte aqui, eu não vou fazer o uso dela e nem vou fazer aqui para frente. Então, basta eu buscar o quê? Esse meio aqui, ó. E como eu encontro esse valor? Esse valor vai ser a subtração entre o valor final menos o valor inicial. Então, essa distância eu vou chamar de distância x. Vai ser o quê? Valor final, 3, menos valor inicial, 1. Logo, essa distância x aqui vai ser quanto? 3 menos 1. Distância x é igual a 2. Esse valor aqui é 2. Veja bem. Toda distância que você calcular sobre um eixo qualquer que seja, vai ser a subtração do maior valor, no caso, o valor final, menos o seu valor inicial. Isso aqui nós estamos ilustrando uma distância entre dois pontos referente paralelo, né, no caso, ao eixo x. Vamos para esse segundo exemplo aqui que fala sobre valores paralelos ao eixo y, né? Da mesma forma que nós fizemos no exemplo 1, vamos fazer também no exemplo 2. Só que aqui eu marquei outras coordenadas. Sobre o eixo x, eu marquei a coordenada 2. E sobre o eixo y, eu marquei a coordenada 1. E a coordenada 3. Tá? Seguinte. Seguindo o mesmo critério que nós fizemos aqui. Se eu vim aqui no eixo x perpendicular e traçar uma linha pontilhada, essa linha vai ser paralela ao eixo y. E se eu também vir aqui pontilhar a partir de 1 nesse sentido, essa linha pontilhada aqui vai ser paralela ao eixo x. Da mesma forma, eu vou fazer isso com 3, né? Eu vou pontilhar a partir do 3, paralelo a x. Se observar, quando nós temos um encontro dessas linhas que são paralelas, né, a gente temos esse ponto e esse outro ponto, que também vai gerar para a gente uma distância entre eles. Ó. Bom. E vai ser essa distância aqui, ó. Eu também vou chamar de uma letra qualquer. Eu vou chamar de E e F. O preto, né, para ficar igual ao outro. E e F. Da mesma forma que nós tivemos o exemplo, tivemos no primeiro exemplo, cada ponto que foi marcado, ele tem duas coordenadas. Né? A primeira coordenada, a coordenada x, referente ao 2. E a segunda coordenada, 3, referente ao y. E no ponto F, temos a primeira coordenada, 2. Segunda coordenada, 1, para o eixo y. O que podemos identificar nisso? Se o ponto ele é paralelo é que quando as linhas estão uma lado da outra, tá? Se eles são paralelos ao eixo x, você pode perceber que o y é igual. Se a minha distância é paralela a y, o igual é o x. Lembrando que
todo ponto sobre o plano, coordenadas x e y. Correto? Assim como nós fizemos o cálculo da distância de x, vamos também fazer a distância de y, né? Referente a esse valor. Então, a distância de y, vou chamar de dy, tá? Vai ser o quê? Valor final, no caso, 3, menos valor inicial, 1. Logo, a distância entre os pontos E e F é 2. Correto? Veja bem, esse cálculo ele sempre vai ser realizado de forma simples nesse formato. Toda vez que você quiser a distância entre dois pontos que seja paralelo a x ou paralelo a y, você pode realizar essa conta básica, que é a diferença entre o valor final menos o valor inicial, tanto para x como para y. Da seguinte forma, eu encontro a distância entre dois pontos paralelos. Tranquilo? Eu vou ilustrar outra situação para você verificar um outro formato que vai acontecer. Formato importante que vai ser fundamento para nossos cálculos. Outro exemplo para ilustrar uma situação diferente. Lembra do exemplo anterior? Nós tínhamos pontos que foram paralelos tanto ao eixo x como ao eixo y. Nesse caso já diferencia. Eu quero encontrar a distância de A até B, porém essa distância de A até B é diferente daquela outra situação. Sabe por quê? Se eu vou observar isso aqui, ó. Eu quero calcular essa distância. Se eu observar, ele é totalmente diferente daquele outro caso. Naquele outro caso, nós tínhamos a distância daqui até aqui e o outro era daqui até aqui. Esse não. Essa é a distância daqui até aqui. E eu quero fazer um cálculo dessa distância. Posso seguir o mesmo critério? Eu te falo que não pode. Não tem jeito de você seguir o critério anterior. Eu tenho que buscar um outro meio para a realização desse exercício. Se você observar, quando nós traçamos a partir do ponto 2, da coordenada 2, uma reta perpendicular, né, a x, e uma reta perpendicular a partir de 5 em x, e viemos aqui em y, também da mesma forma, na coordenada 3 e 6, traçarmos uma reta perpendicular a y e uma reta perpendicular também a y. Você observa o seguinte: nesse local aqui, nesse encontro, nós geramos um outro ponto. Eu vou chamar, por exemplo, de ponto C. E se você observar bem, o que é criado aqui? Um triângulo, e ele é retângulo, correto? Logo, para fazer o cálculo da distância do ponto A até o B, eu vou fazer o uso desse triângulo. Utilizando o quê? Vocês sabem que triângulo retângulo, conhecendo 3 valores, eu posso trabalhar o Teorema de Pitágoras. Vou deixar um link aqui para vocês acessar o Teorema de Pitágoras e conhecer um pouco sobre o Teorema de Pitágoras, caso não conheça, e depois voltar aqui. Caso você conheça, vamos dar continuidade ao estudo. Seguinte, o Teorema de Pitágoras me diz que a minha hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Esse é o Teorema de Pitágoras, tá? Então vamos fazer o uso dele. Por que eu vou fazer o uso dele? Se você observar, o Teorema de Pitágoras só pode ser aplicado em triângulos com ângulos de 90 graus. E se a gente observar aqui, eu tenho um triângulo nesse formato. Eu tenho esse segmento formando um ângulo de 90 graus, e a distância de A até B, que vai ser o lugar que nós vamos procurar, que é o valor a ser encontrado. Lembra?
No exemplo 1, nós encontramos a distância desse ponto até esse através da diferença do valor final menos o valor inicial. E a distância desses valores aqui, lembra? Nós encontramos final menos inicial da mesma forma. Correto? O seguinte, então vamos fazer o cálculo primeiro dessa distância. Lembrando que esse ponto A aqui tem coordenada qual? Primeiro x, 2, segundo y. Ponto B, coordenadas 5, y, 3. Correto? Da mesma forma, se eu quiser pôr a coordenada aqui, ó, do ponto C, vou pôr ele mais aqui embaixo. Aqui. Eu tenho a coordenada 2 e 3. Correto? Logo, a distância. Essa distância aqui, ó, vou tirar aqui porque a gente vai usar aqui, né? Essa distância, que vai do valor 2 até o 5, basta fazermos a diferença entre elas. 5 menos 2, 3. E podemos também encontrar aqui 6 menos 3, 3. Temos dois valores. Um terceiro, podemos trabalhar Teorema de Pitágoras. Correto? Então vamos fazer o seguinte, aplicar o teorema. O valor de A é aquele valor que está à frente ao ângulo reto, no caso hipotenusa. Então seria D ao quadrado é igual B e C ao quadrado. O B e o C faz qual você quiser, você pode utilizar, não tem regra, tá? Então 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então aqui, vamos fazer o cálculo aqui, né? D ao quadrado, vamos conservar o D ao quadrado, vai ser igual. 3 ao quadrado é uma potência, caso você não conheça, eu vou deixar um link aí para você estudar sobre potência. 3 ao quadrado, 9. Mais 3 ao quadrado, 9. Correto? Precisamos encontrar a distância de A até B. Vai ser 9 mais 9, 18. Essa potência vai em forma de radical para o outro lado. E vamos tirar essa raiz de 18. Né? Raiz de 18, eu sei que 18 é igual a 6 vezes 3. 6 é igual a 2 vezes 3 vezes 3. Como a minha raiz é quadrada, eu vou agrupar de 2 em 2, fazendo um cancelamento de um elemento aqui, né? Então vai sair 3 raiz 2 aproximado. Correto? Caso você não conheça sobre esse processo que eu apliquei para fazer o cálculo dessa raiz, eu vou deixar um link para você conhecer um pouco sobre racionalização e seus conceitos e você ter o conhecimento desse formato. Tá? Então essa seria a distância entre o nosso ponto A e nosso ponto B. Correto? Aí você me pergunta, professor, sempre vai ser assim? Distância entre dois pontos, sim. Quando eles estão nesse formato, né? Quando eles não estão alinhados, toda distância entre dois pontos, quando não estão alinhados, vai seguir esse padrão. E aí, vamos generalizar tudo? Correto? Vamos fazer uma generalização e trabalhar esse conteúdo de forma mais ampla. Vou trazer para você mais um outro exemplo. Exemplo 4. Vamos chegar à fórmula geral de distância entre dois pontos. Eu marquei aqui dois pontos
sobre o plano, não podemos esquecer a orientação, né? X, Y. Marquei aqui 2 pontos sobre o plano. Eu marquei, vamos para um exemplo 4. Eu marquei aqui 2 pontos sobre o plano, né? Orientação X, orientação Y. O ponto A de coordenada XA, YA. Ponto B de coordenada XB, YB. Né? Todo ponto sobre o plano, coordenada X, coordenada Y. Né? Eu tenho aqui. Estou tendo o ponto B, coordenada XB, YB, ponto A, X, A, Y, A. Correto? Eu quero encontrar essa distância do ponto A até o ponto B. Ou embaixo, né? Quero encontrar essa distância aqui. Vou marcar aqui. Tá? Bom. Seguinte, eu vou seguir o mesmo critério, né? Reta a partir da coordenada YA, eu vou traçar uma linha paralela, né? A X. Vamos ter esse ponto aqui e fazemos a ligação entre eles, formando novamente o triângulo retângulo para chegarmos à forma geral. Vamos utilizar o mesmo critério, correto? Vamos lá para o Teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O meu A ao quadrado vai ser quem? A distância de A até B, né? Deixa eu apagar aqui para... Vai ser a distância de A até B, né? Então, a distância de A até B ao quadrado, meu A. O meu B vai ser a diferença do maior valor, que no caso seria aqui, né? Que seria XB menos XA, ao quadrado, mais a diferença desse valor até esse. Seria YB menos YA. Também ao quadrado. Correto? E aí, professor? Aí você me pergunta assim, nossa, professor, não estou entendendo nada. Aqui eu só fiz o quê? Calculei essa diferença para encontrar essa distância desse ponto até outro e fiz essa diferença para encontrar a distância desse ponto até outro. Feito isso, o que eu posso fazer? O máximo que eu posso realizar aqui é separar a distância de A até B. Esse quadrado vai em forma de raiz de XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA também ao quadrado e trago a raiz cobrindo tudo isso. Essa é considerada a forma geral da distância entre dois pontos, correto?
Aqui. Fórmula. Fórmula geral. Distância 2 pontos. Tranquilo? Tranquilo. Então, fica assim. Esse conteúdo, ele vai ser fundamental para você em tudo aquilo que você for trabalhar em geometria analítica, pois muitos outros conteúdos vão fazer o uso da distância de 2 pontos. E esse fundamento ele vai servir para você continuar nesse processo de entendimento da matéria geometria analítica do curso de ensino médio que nós estamos trabalhando aqui. Beleza? Tudo aquilo que você tiver dúvida, tudo aquilo que você precisar, eu estou com maior disposição para te ajudar, auxiliar você nesse trabalho. E eu conto com a sua presença, a sua força, que você venha ajudar a gente a fortificar esse trabalho. Toda semana vamos estar postando vídeos novos para que você venha ter um entendimento maior e venha conhecer um pouco mais sobre matemática e aprofundar nos conteúdos para algum concurso público ou até mesmo a sua vida acadêmica. É nóis, professor Fábio, muito obrigado. Conto com você aí nas aulas de exercício sobre distância entre 2 pontos. Falou, fui, um abraço.